Oi, gente! Meu nome é Sabrina e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre duas organizações mundiais muito importantes, que é o FMI e o Banco Mundial. Nós, pessoas normais, pessoas físicas, quando precisamos de um dinheiro, a gente geralmente recorre a um cartão de crédito ou a um empréstimo. E aqui a gente vai tratar de estados ou de países. Quando esses países eles precisam de dinheiro, o que eles vão fazer? Aonde esses países devem recorrer? E as duas principais organizações internacionais que têm a capacidade de emprestar dinheiro para países são o FMI e o Banco Mundial. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho do FMI. O FMI, o nome original é Fundo Monetário Internacional. Ele foi criado em 1944, através da Convenção de Bretton Woods, nos Estados Unidos. Atualmente tem cerca de 188 países membros e tem como objetivo controlar as finanças e a economia internacional, de forma a evitar problemas econômicos como foi a crise de 1929, ou qualquer outro tipo de instabilidade financeira. Ou seja, o FMI ele é uma organização no qual ele vai emprestar dinheiro para os países. Esses países eles vão ter que pagar esse empréstimo, só que tem algumas condições para os países tomarem empréstimos. Cada país, inicialmente, deve fazer um depósito para o FMI. Quanto maior o depósito, maior capital e maiores empréstimos esses países podem pegar. E o que acontece? Quando um país ele pega um empréstimo no FMI, além dele ter que pagar ali todo mês a parcela do empréstimo, dele ter que devolver aquele dinheiro para a organização, o país internamente ele vai ter que aplicar políticas econômicas que vão ser recomendadas pelo FMI. Ou seja, o FMI ele vai impor algumas condições de políticas econômicas, de inflação, tudo isso, no qual o país ele vai ter que cumprir para poder estar aí pagando o empréstimo e tomando o empréstimo do FMI. Essas recomendações econômicas do FMI são denominadas política de austeridade. Então é muito importante levar isso em consideração, porque além do país estar pegando o dinheiro e além dele ter que pagar mensalmente aquele dinheiro, ou da maneira que for acordado, esse país ele vai ter que implantar uma política econômica que não necessariamente vai de acordo com a política econômica que havia sendo tomada pelo Estado, mas sim a política econômica que o FMI acredita ser a melhor para aquele Estado, para aquele momento do sistema econômico internacional. Então é muito importante ressaltar isso. E o FMI, a partir do momento em que ele empresta o dinheiro, ele não fica tanto cobrando ou analisando aonde aquele dinheiro foi gasto, mas analisa se o Estado ele está cumprindo com as suas obrigações, tanto da política de austeridade quanto a questão do valor que foi emprestado. Essa é a logomarca, do FMI, do Fundo Monetário Internacional. São aí dois mundos, e cada mundo pegando uma parte do planeta, A gente vê aí o primeiro mundo pegando a região da África, Ásia, Oceania, e o segundo mundo pegando aí a questão das Américas, Então representa o mundo inteiro. A gente tem a segunda organização, que é muito importante também, mas que vai um pouco fora do que é a linha do FMI. O Banco Mundial, originalmente, ele nasceu para reconstruir e auxiliar aqueles países que foram detonados pela Segunda Guerra Mundial. Então, essa foi a origem do Banco Mundial. Tanto que o nome original do Banco Mundial é Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Esse era o nome inicial, Porém, com as mudanças do mundo, os países da Segunda Guerra se recuperaram, o Banco Mundial ele mudou um pouco
o seu viés ou o seu objetivo original inicial. Atualmente faz parte da ONU, tá? O Banco Mundial ele faz parte da ONU e foi criada uma outra organização, que é o Grupo Banco Mundial. E o porquê isso é tão importante? Porque o BIRD, que era o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, ele faz parte agora desse Grupo Banco Mundial, junto com outros 4 organismos. Ou seja, o Banco Mundial ele evoluiu, acrescentou novas tendências e novas necessidades dos países, criando mais organismos e começou a fazer parte da ONU, coisa que o FMI não é. O FMI é um órgão totalmente dependente da ONU. Então a gente teve aí essas mudanças no Banco Mundial, né? Atualmente se chama Grupo Banco Mundial, mas todo mundo simplesmente fala Banco Mundial. Mas é importante saber que dentro do Banco Mundial, quando estamos dizendo Banco Mundial, a gente está falando de 5 outros organismos, tá? E a gente está falando de uma organização ligada à ONU. Então vamos ver. Essas são as 4, e se a gente for contar ali com o IDA, 5 organismos que compõem o Grupo Banco Mundial, tá? Então a gente tem aí, né, o Banco Mundial, o IFC, MIGA e ICID, tá? Cada um desses 4 organismos vai ter um enfoque diferente, tá? Então é importante a gente entender isso, porque não foi à toa que eles criaram esses 4 organismos diferentes. Cada um vai tratar de um ponto. O ICID ele vai tratar da questão de investimento e acertos das disputas que envolvem os investimentos, né? O MIG ele vai tratar de investimento multilateral. O IFC ele vai tratar de finanças corporativas internacionais. E dentro do Banco Mundial, a gente vai ter 2 organismos. Por isso que às vezes a gente fala que são 5, na verdade. A gente vai ter outros 2, que é o BIRD, que continua existindo, que é o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, e o IDA, que é a Associação Internacional para o Desenvolvimento. Então, todos esses organismos, eles vão complementar e criar o grupo do Banco Mundial. Então, é muito importante a gente entender isso, né? Que o Banco Mundial ele evoluiu e buscou trazer maiores tendências e necessidades dos países. E qual é a diferença, né? E qual é o objetivo do Banco Mundial? É uma agência especializada independente do sistema das Nações Unidas e a maior fonte global de assistência para o desenvolvimento no mundo. E aqui é muito importante a gente trazer isso, porque o FMI, quando ele empresta um dinheiro para o Estado, ele não necessariamente está pensando em desenvolvimento, em reconstrução, em sustentabilidade. Nada disso são temas e pautas que o FMI leva em consideração na hora de realizar um empréstimo para um Estado. O que o FMI vai levar em conta é somente a questão do valor do depósito que aquele Estado faz e a questão das políticas econômicas recomendadas pelo FMI. O BIRD, ou Banco Mundial, já é diferente, porque ele vai se preocupar com a questão do desenvolvimento. Então, é uma organização internacional que somente vai emprestar dinheiro para aqueles projetos que vão, de alguma forma, impactar no desenvolvimento do mundo, né? E aí vale lembrar que ele está emprestando dinheiro para um país e a partir daquele país ele investe em desenvolvimento, ele está desenvolvendo o mundo. Quando o Brasil ele constrói, por exemplo, uma linha de passagem entre as fronteiras com seus países vizinhos, isso é uma forma de desenvolvimento que o Brasil está disponibilizando para a região e, consequentemente, para o mundo. Então, é muito importante ressaltar isso e entender a diferença do FMI para o Banco Mundial. O FMI ele não vai pensar nas questões de desenvolvimento, reconstrução, etc. O Banco Mundial ele é estritamente voltado para a questão do desenvolvimento. Tá? Então, essa é uma das maiores diferenças e que a gente tem que levar muito em consideração na hora de entender
as negociações aí dos estados e entender a relação que os países têm com cada uma dessas organizações internacionais. O Banco Mundial é composto por 5 organizações, como a gente já falou, e disponibiliza cerca de 80 bilhões de dólares anualmente em empréstimos e doações aos 189 países membros. Tá? Então, vale lembrar aí que esses 60 bilhões de dólares anuais são estritamente para o desenvolvimento no mundo. É sempre importante lembrar isso. E aí a gente vai falar agora como funciona o BIRD. Estritamente o BIRD. Eu não estou falando agora das outras instituições, eu estou falando simplesmente do BIRD. Países ou corporações, desde que o consentimento do governo. Então, pode ser tanto países quanto grandes empresas que vão ali dizer para os seus países, olha, a gente vai entrar em negociação com o Banco Mundial, porque a gente tem esse projeto de desenvolvimento, ele é viável. A gente sabe que o país não tem condição de bancar, então a gente vai buscar recursos dentro do Banco Mundial. Então, essas grandes corporações que têm esses projetos de desenvolvimento, elas primeiro têm que consentir o país de que elas estão entrando em negociação com o Banco Mundial para um projeto, tá? Ou então o país diretamente pode recorrer ao Banco Mundial e apresentar tudo. E é importante lembrar que o BIRD ele somente vai emprestar esse recurso, essa verba, quando for apresentado um projeto, quando esse projeto for viável. Então, na apresentação do projeto já tem que vir junto a viabilidade do projeto, e eles colocam esse projeto em votação. Essa votação, quando é positiva para um projeto, o dinheiro é liberado, né? E aquele país, aquela organização vai ter que investir a totalidade daquele dinheiro somente naquele projeto, tá? E pode acontecer também da votação ser recusada, dos votantes da banca não achar que é viável ou que não tem necessidade, ou que aquele dinheiro não vai ser usado para aquele projeto devidamente. Né? E vale ressaltar que o BIRD ele vai emprestar esse dinheiro. Né? Em alguns casos, tem a possibilidade de doações, mas, em geral, o que a gente está tratando aqui é um empréstimo. Então, o país ele vai ter que pagar aquela quantia com os juros e a correção monetária, igual todo empréstimo que tanto pessoa física faz, quanto Estado, quanto país, cidade, tudo isso. Então, é importante lembrar isso e entender as diferenças existentes entre o FMI e o BIRD, ou Banco Mundial. E aqui eu trouxe um mapa que vai mostrar a distribuição, né, do dinheiro do BIRD. E aqui a gente tem a Europa e a Ásia Central com 10,3 bilhões de dólares, Oriente Médio e África com 6,3, África Subsaariana com 13,3 bilhões, Sul da Ásia com 11,3 bilhões, Leste Asiático e Pacífico com 11,4 bilhões e América Latina e Caribe com 11,4 bilhões também. E aí aqui vale lembrar que a gente pode ver que a América do Norte não tem, né, nenhum dinheiro aí do BIRD. É importante lembrar. A gente tem aqui também a Oceania, né, sem grandes quantidades. E a gente tem aqui que são duas regiões que mais têm dinheiros do BIRD, que é o Leste Asiático, Pacífico e América Latina e Caribe, né? E aí o que vem dizendo aqui no site é que esse dinheiro, 64,2 bilhões de dólares, são em empréstimos, subsídios, investimentos de capital e garantias a países parceiros e empresas privadas. O total inclui projetos multirregionais e globais. As discriminações regionais refletem as classificações dos países do Banco Mundial, né? Então é sempre tudo muito ligado. E aqui a gente pode ver a questão de países parceiros e empresas privadas. Lembrando que essas empresas privadas, para obterem um recurso do BIRD, elas têm necessariamente
que ter o aval, que ter o consentimento dos seus respectivos países e daqueles países, né, no caso, que vão receber esse recurso. Então é isso, esse aqui é o símbolo do Banco Mundial, que eu trouxe para vocês, e o símbolo do FMI agora em espanhol. Mas é isso, eu queria trazer aí, né, mostrar aonde os países podem recorrer quando eles precisam de dinheiro e como, né, existem as diferenças aí entre essas organizações que são muito importantes a gente saber para a gente poder entender quando um governo fala que deve não sei quantos milhões ou bilhões para o FMI, que pegou dinheiro com o Banco Mundial. É sempre importante a gente saber que quando o país fala que pegou não sei quantos bilhões de dólares com o Banco Mundial, é para um projeto de desenvolvimento. E a gente pode buscar saber qual é esse projeto de desenvolvimento. E se um país fala que deve ou que pegou dinheiro com o FMI, não necessariamente a gente vai saber para onde foi destinado esse dinheiro. E a gente pode saber também que as políticas econômicas que o país está tomando são recomendações do FMI. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco como funcionam essas duas organizações tão relevantes para o sistema monetário e econômico internacional. E qualquer dúvida é só deixar no comentário que eu respondo. Tchau!